E aí, meus queridos, minhas queridas que acompanham o canal, está aqui mais um Desmistificando Mitos. Não sei que dia eu tô jogando, como eu sempre falo, eu gosto de gravar, como esse é um vídeo atemporal, né? Eu gravo antes sempre e depois solto algum dia, normalmente sexta ou sábado, mas enfim, pode ser que tenha ido a qualquer dia. E eu não tenho problema em falar isso, pra que eu vou mentir, né? Tá gravado antes. Mas o tema de hoje é... Esse quadro envolve muita seleção porque eu tenho muitas memórias de seleção e muitos jogadores que eu admirei e ainda admiro, claro, acho craques. Tem algumas questões nela, então, enfim. Essa é sobre a seleção de 94. Como vocês puderam ver no título, o Romário decidiu mesmo a Copa sozinho. E fica no imaginário do torcedor, né? Muita gente fala, não só o torcedor, às vezes muitas pessoas com importância e com voz, né? E eu não digo só mídia, digo gente da seleção, de comissões que passaram por lá, enfim, falam que o Romário decidiu sozinho, outros não, enfim. E até companheiros deles, eu até, claro, estudando, fazendo aquele estudo tradicional pro vídeo, eu vi uma entrevista do Zinho pro Flow Sport Clube, né, umas partes, e ele fala que não foi de jeito nenhum. O Ricardo Rocha pro Charla Podcast também fala sobre isso. E eu vou muito na linha deles, viu? Para mim, o Romário, claro, era o craque daquela seleção, isso é indiscutível, mas, assim, bem longe dele resolver sozinho, tá? Bem longe mesmo. E eu vou explicar o porquê que eu acho isso. Não vou falar tanto do ciclo, tá? Já vou começar só falando daquela partida que ele resolve, realmente, ele resolve aquela partida contra o Uruguai em 93 pelas eliminatórias, e ele joga demais aquela partida, tem uma exibição assim espetacular, mas foi uma partida que assim tem alguns poréns. Tipo, o Brasil não precisava vencer aquele jogo para classificar para a Copa, o Brasil só não tinha que perder. O Uruguai que tinha que vencer o Brasil aqui no Maracanã, né? Porque precisava da vitória para se classificar. E o Brasil, naquela ocasião, joga muito, vence o jogo. E não só o Romário, porque a defesa do Brasil jogou demais aquela partida. O time inteiro teve uma marcação muito agressiva. O Tafarel praticamente não toca na bola naquele jogo. Enfim, mas claro, o Romário resolveu lá na frente, então realmente fica muito marcado por ele. Mas começa já a partir daí, né? Aquela escalação do Brasil no dia, inclusive, foi Tafarel, Jorginho, Ricardo Rocha, Ricardo Gomes e Branco, que era para ser a defesa da Copa, não é porque o Ricardo Rocha e o Ricardo Gomes se machucam, né? Mauro Silva, Dunga, Raí e Zinho, esse é o meio de campo que começa a Copa do Mundo, mas muda por opção técnica do Parreira, e o ataque Bebeto e Romário, a dupla que levou o Brasil ao tetra principalmente. E olha eu aqui dando crédito mais pro Romário do que pro resto do time. Mas, enfim, foi uma partida que o Romário realmente decide, mas que a equipe inteira joga muito, né? Enfim, e aí a gente vai para a Copa, já direto para a Copa do Mundo. Como eu falei, não ia falar muito do ciclo. O Brasil tem uma primeira fase tranquila. Eu estou até olhando o grupo aqui para não ter certeza, porque eu tenho muito mais memória. Eu não vi, não era nascido, mas claro, sempre assisti depois. Assisti a final contra a Itália quando eu era pequeno já. E para assistir e para estudar, né, fui assistir de novo os jogos. Assisti mais o mata-mata, mas eu lembro de cabeça já o mata-mata, né? Agora a fase de grupos realmente não. O Brasil tem uma primeira fase tranquila, né, que pega o grupo com Rússia, Suécia e Camarões. O Brasil passa em primeiro, a Suécia em segundo. Inclusive, a gente se encontra com eles na semifinal de novo, e já vou chegar lá. E passa fácil, né? Vence a Rússia por 2-0, vence Camarões por 3-0. Inclusive, o Romário faz gols nessa partida, né? Gols no plural, porque ele faz, se eu não estou enganado, um contra cada. Um contra Camarões e... Cadê aqui? Um contra a Rússia, então fez gols nas duas partidas, e o Brasil venceu com tranquilidade. Depois contra a Suécia tem um jogo mais difícil ali, um jogo mais truncado, mas mesmo assim não foi nada tão absurdo também, até porque os dois já estavam classificados, né? E aí a gente vai para o mata-mata, o que é muito importante aqui para falar sobre essa Copa, esse caminho do Brasil na Copa, né?
O Brasil vence os Estados Unidos, né, nas oitavas, que é até o jogo lá do 4 de julho, né, que era feriado lá nos Estados Unidos, e muito calor, um jogo que foi bem no horário ruim, foi no meio-dia e meio, eu acho, do horário local, se não estou enganado. Eu estou tentando olhar aqui rapidinho. Acho que foi isso mesmo, se eu não me engano foi no meio-dia e meia. Um calor muito grande lá no estádio, né? Foi no Palo Alto, se eu não estou enganado. Enfim, e é uma partida que o Brasil tem um ritmo um pouco mais lento, talvez, mas a gente tem que pontuar algumas coisas, né? Em nenhum momento mesmo daquele jogo, os Estados Unidos fez alguma coisa que pensasse, nossa, vai levar perigo. Teve uma chance ou outra ali. No geral, o Brasil dominou muito mais, tá? E aí a gente, falando já do ritmo lento, realmente aquela partida em si foi um pouquinho mais por causa do calor. Mas outra coisa, era um futebol diferente. Não dá pra gente olhar o futebol dos anos 90, principalmente a primeira metade, 94, com os olhares do futebol de hoje, de 2024, 30 anos depois. São 30 anos de evolução do esporte e pra mim até uma evolução que não necessariamente é muito boa, porque eu tenho essa opinião, mas é discussão para outro vídeo. Para mim, jogadores de hoje têm menos técnica do que os jogadores da década de 90, mas os de hoje estão muito mais inteligentes de entender o jogo em si e mais preparados fisicamente. Mas enfim, isso é papo para outro dia. E o Brasil tinha um ritmo mais lento, mas que controlava todas as partidas, né? O Brasil trocava mais passes sempre, o Brasil até segurava muitas vezes, muito por conta do calor em si e do ritmo mais lento. Então era absolutamente normal. Naquela partida é o gol do Bebeto, que o Bebeto abraça o Romário e fala, eu te amo, eu te amo. E é uma baita jogada dos dois. O Romário dá um belo passe e o Bebeto finaliza com muita classe. Muito atacante Zé Mané e enfiar um bico lá e mandar a bola para longe, mas enfim, né? E aí a gente tem já uma... como é que eu posso dizer, né? Uma premissa do que foi mais ou menos a Copa, os dois decidindo. E aí é por isso que eu falo tanto que eu discordo dessa de o Ronaldo estava no banco, o fenômeno, nem jogou, com 17 anos. O Romário decidiu sozinho, não foi muito por conta dos dois, muito por talento dos dois e o entendimento que os dois tinham também. O Brasil vence essa partida, e aí a gente tinha, quando o Parreira arma a seleção durante o ciclo até, ele coloca os dois volantes, né, o Mauro Silva e o Dunga. Isso que era difícil na época acontecer, principalmente no Brasil, né? Mas o Dunga também tinha uma certa liberdade. O próprio Mauro também. O Mauro Silva, se você vê os lances daquela Copa, você vê ele sempre chegando na frente e batendo pro gol. E o Dunga não era esse volante horroroso, marcador que muita gente pinta, não. Ele não era nenhum craque, claro, mas longe de ser um jogador ruim, tá? Era um jogador que tinha uma bola longa muito interessante. Era um cara que desarmava muito bem transição. Quando os adversários saíam em transição, ele conseguia dar um desarme rápido para soltar a bola. O Brasil cria várias chances naquela Copa assim. Pode assistir os jogos que vocês vão ver. Enfim, e aí tinha o meio de campo com o Raí e o Zinho. Depois o Raí perde a posição, justamente porque nesse jogo o Raí é expulso, né? E aí o Mazinho entra muito bem contra a Holanda e fica no time. O Mazinho, pai do Thiago Alcântara e do Rafael Alcântara, que era muito bom jogador também, o Mazinho. Então, você já viu a qualidade que tinha aí, né? E no ataque e na defesa, né? Como eu falei, o Ricardo Rocha e o Ricardo Gomes acabam machucando. Quem fica na Copa é o Aldair e o Márcio Santos, né? O Aldair é um zagueiraço, um zagueiro muito técnico, que foi um dos grandes da história do futebol brasileiro. E só para completar o time, como eu falei, era o Tafarel no gol, o Jorginho e Branco nas laterais. Tinha também o Leonardo, né? O Leonardo que perde a posição para o Branco. Mas, assim, o elenco em si do Brasil tinha muitos jogadores de qualidade, né? Tinha muitos jogadores bons, realmente, que eram destaques em seus times, né? Respectivos times. Mas, enfim. E aí, como eu falei, nas quartas a gente pega talvez o jogo mais difícil do Brasil, além da final, né? Que é a Holanda. A Holanda do Dennis Bergkamp, do Overmars, do Ronald Koeman, enfim. Era um time muito técnico também, que o Brasil abre 2-0 com mais uma vez, uma baita jogada do Bebeto, que dá um cruzamento e o Romário faz o gol. E depois o Bebeto aproveita de um lançamento lá da zaga e faz o segundo gol. Depois a Holanda empata, né, e o Branco faz aquele golaço de falta, que o próprio Romário é muito inteligente em tirar as costas, né, naquele chute. Mas mais uma vez que aí ele fez um gol e
olhando assim, tal, não achei ele o principal jogador. Para mim o Bebeto jogou mais naquele dia em si. E aí a gente volta, sim, claro, era o artilheiro da equipe, o Romário, era o craque, mas não foi o decisivo sozinho, né? Não tem nenhum jogo até que ele acabou com a partida sozinho, por exemplo, igual foi contra o próprio Uruguai, pode ser, por exemplo, né? E até eu tô olhando aqui algumas anotações que eu fiz, né? Só para eu não esquecer de falar. Já falei do time que era um time do Brasil que tinha posse e mantinha o controle do jogo, um ritmo mais lento. Mas nem citei que foi a melhor defesa da Copa. O Brasil só toma 3 gols e 2 nesse jogo contra a Holanda. O outro é contra a Suécia na primeira fase, aquele 1-1. O Brasil é campeão invicto e empatando esse jogo contra a Suécia e empata a final contra a Itália também, né? Mas, e depois dessas quartas, que foi realmente o jogo mais difícil, o Brasil pega a Suécia na semi e é um amasso, né? O Brasil domina o jogo inteiro não sofre, né? A Suécia tem uma chance ou outra, um chute de longe, enfim, ou outro. E o próprio Romário perde 2 gols, que tudo bem que uma jogadaça dele, né? Que ele acaba driblando o goleiro e o zagueiro tira em cima da linha, e o outro que ele também tenta tirar o goleiro e não consegue, enfim. E depois acaba fazendo o gol no cruzamento do Jorginho, né? Ele sobe muito bem de cabeça e faz o gol que classifica o Brasil para a final, né? O Brasil vence a Suécia por 1-0. Mas também ficou naquela de, putz, o Romário perdeu 2 gols ali, então, claro, ele resolveu mais uma vez, mas, né? E a final, que é um jogo muito tenso, um jogo que realmente a Itália não acho que a Itália era mais time que a Holanda, por exemplo, mas a Itália se defendia muito bem. A Itália tinha o Baresi voltando, por exemplo, naquela final, ele tinha operado durante a Copa, tinha uma defesa muito forte, como era tradicional, né, dos times italianos. E nesse jogo, o Romário, é bom lembrar, perde um gol na prorrogação sem goleiro, né? Um cruzamento da direita que ele tenta tocar rasteiro e manda pra fora. Tudo bem que já estava cansado pra caramba, tá muito calor. Também foi o jogo que aconteceu meio-dia e meia. Esse foi no Rose Bowl, né? Rose Bowl, aliás, lá em Pasadena. E o Brasil acaba indo pros pênaltis. O Romário faz o dele, claro. E o Tafarel pega um dos pênaltis. O Bagre manda o outro pra fora, vocês sabem, o Brasil é tetra. Então assim, claro, você tem um craque, o seu craque vai ser o principal jogador, é evidente. Mas eu não acho assim, que nem de longe ele ganhou a Copa sozinho, é bem injusto. Até eu estou descendo aqui para olhar, o Romário foi artilheiro com 5 gols, o Bebeto fez 3. E na premiação, né, o Romário é eleito o melhor jogador da Copa. E aí a gente pode debater, para mim realmente foi, mas repito, nem de longe o sozinho ganhou a Copa. O Brasil ainda emplaca alguns jogadores na seleção, o Jorginho, o Márcio Santos, o Dunga e o Romário. A Copa do Dunga também é muito boa, tá? A Copa do Dunga é bem, bem interessante mesmo. Então, enfim, acho que vale destacar. A seleção do Tetra é um pouco colocada para baixo, né? Algumas vezes, mas no geral era um time muito bom, muito interessante, que sabia como resolver os seus problemas. Tinha o Cafu vindo do banco, por exemplo, sempre como uma arma de força física, né? Ele entrou no lugar do Branco, entrou no lugar do Jorginho durante a Copa, enfim. Tinha o Viola, por exemplo, que estava numa grande fase e entrou também na final. Na final o Viola entra também. Não vou abrir aqui o negócio da final, calma aí. O banco do Brasil na final entra realmente o Viola e o Cafu, né? O banco do Brasil na final: Zete, Gilmar, Ricardo Rocha, que estava recuperando de lesão. O Ricardo Gomes foi cortado, né? Nem chega aí para a Copa. Ronaldão, Cafu, Raí, Paulo Sérgio, Miller, o Ronaldo Fenômeno e o Viola. Ou seja, era um time de muito talento. O próprio Miller, o Raí. Você ter o Raí no banco e não usar numa final de Copa é coisa para poucas seleções. Mas, enfim, basicamente é isso. Desmistificando mitos de hoje é esse. O Romário não decidiu a Copa sozinho. Apesar de, claro, ele ser o principal craque. Mas enfim, é isso. Comenta aí o que você acha. Deixa a sugestão sempre para esse quadro, é muito interessante. E até a próxima. Valeu!